Pai do Senhor, querido professor, você que nos acompanha em mais uma edição do nosso EBD em Síntese podcast. Estamos aqui no nosso último trimestre desse ano, mais uma lição da classe de jovens. Eu sou o Douglas Nilson e juntamente com o querido Marco Júnior vamos estar aqui falando um pouco sobre a segunda lição desse trimestre, que tem como temática Alcance um futuro feliz e seguro. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. É um livro de muita riqueza e um livro que traz muito ensinamento para você, professor, e, consequentemente, para os seus alunos. E falar em Provérbios, a nossa lição, Marcos, ela tem como palavras centrais que já há muito diz e tem tudo a ver com Provérbios: sabedoria, proteção e confiança. Que nós podemos, de maneira introdutória, falar sobre sabedoria, sobre proteção e confiança. Como essas três palavras se entrelaçam, ao estudar os capítulos 2 e 3 de Provérbios, Marcos. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Meu irmão Nils, que é um exímio conhecedor das Escrituras. A gente se sente honrado de estar aqui partilhando dessa bancada hoje. Falar em sabedoria, primordialmente, o livro de Provérbios em si é um livro que Salomão ele escreve, ele se dedica a escrever na sua fase mais adulta, eu não diria jovem, eu diria uma fase mais adulta, onde ele ainda existe nele conceitos bem asseverados sobre coisas na vida, tanto que você pode discorrer a sua leitura sobre o livro de Provérbios, em todos os capítulos você encontra princípios basilares para a vida, assim, muito assertivos, muito seguros. Não tem alguma coisa assim que é, como a gente diz, né, meia boca, não. É algo seguro, é algo certo. Então ele se dedica a fazer isso muito também pela segurança que momentaneamente ele estava com a sua espiritualidade, com Deus, naquele exato momento. E falando da temática que nós temos para a nossa lição de hoje, sabedoria, proteção e confiança. Se a gente for falar para sabedoria, sabedoria ela tem vários significados. Se a gente for trazer do hebraico, a gente pode ver que uma pessoa sábia, no mau sentido, é uma pessoa sutil, sagaz, uma pessoa astuta. No bom sentido, ser sábio é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe das coisas. Se a gente for trazer do hebraico para uma palavrinha que se relaciona com sabedoria, makor, essa palavra ela significa assim, ó, propriamente algo cavado, ou seja, uma fonte. É isso que sabedoria significa, algo cavado, uma fonte. Tem outro significado também que, por eufemismo, também de lágrimas. É algo que é conseguido através de lágrimas ou também de sangue. Então dá a ideia, né, nisso, que Sim. é um esforço que precisa se ter para conquistar essa sabedoria. E justamente o escritor da lição, ele vai, quando está resumindo o capítulo 2, ele vai dividir esse capítulo em quatro partes, digamos, né? E na primeira parte, que são os primeiros quatro versículos, ele vai falar algumas condições para encontrar sabedoria, porque, como você falou, sabedoria não é algo que você consegue facilmente. Sabedoria não é algo que você. Você é um exímio leitor. Você gosta de ler muita literatura. Você é um excelente acadêmico. Você é um jurista. Isso não quer dizer que você é uma pessoa sábia, porque sabedoria ela está totalmente ligada ao temor do Senhor. Ou seja, se alguém assumir que tem sabedoria ou alguém for
relacionar alguém a outra pessoa dizendo, essa pessoa é muito sábia. O pré-requisito, o ponto de partida é temer ao Senhor. Ou seja, sem o temor do Senhor, pode haver muito conhecimento, pode haver muito academicismo, mas não há a sabedoria prática que é o que vai ser apresentado ao longo do livro de Provérbios. E esse capítulo 2 o autor ainda fala sobre que há bênçãos. Então, sabedoria, como você disse, requer esforço. Existem benefícios em buscar essa sabedoria e existe também consequências aos que buscam e os que não buscam. Então, em linhas gerais, é o que vai nortear esse capítulo 2. Mas ainda nesse primeiro tópico, Marco, o escritor ele vai falar que a sabedoria é como um escudo. Como é que nós podemos usar a sabedoria como escudo? E também você já aproveita a sua fala e também ele vai dizer que essa sabedoria ela tem um ponto de partida, ela inicia e o centro dela está no coração. Então, como é que a sabedoria pode ser associada a escudo? A sabedoria, ela lhe leva a ter uma vida reta e justa. Salomão, no próprio livro de Provérbios, escreveu dizendo que o sábio vê o mal e desvia-se. Então, ter a sabedoria como escudo é você fazer dela um caminho para um caráter reto. É como eu estava dizendo, a sabedoria ela tem duas nuances, tanto a negativa como a positiva. Daí você escolhe para que tipo de fim você vai usar o conhecimento, a devida sabedoria que você recebeu. Por exemplo, um dos maiores estadistas que a gente teve no século passado, pode-se dizer assim, por ele ser populista e conseguir conquistar as pessoas com suas palavras, Adolf Hitler. Um cara assim, de uma oratória sensacional, mas usou tudo aquilo que ele, vamos dizer, entre aspas, tinha para o mal, para as coisas que não serviam ao bem da humanidade. Mas o que Salomão escreve aqui, o nosso comentarista assevera, que quando você usa a verdadeira sabedoria como escudo, ela lhe leva a ter uma vida reta, uma vida sincera, um caráter ilibado, você passa a ter uma vida de equidade e consegue discernir o que é certo e o que não é certo, e consegue escolher o que é certo em qualquer circunstância da sua vida. E dentro dessa fala, ao professor, é muito importante, professor, você vai poder perceber que o livro de Provérbios ele é um livro é, de aplicabilidade. Então, é muito bom quando você, ao desenvolver a sua aula, você leve os alunos, motive os alunos a fazer o uso de provérbios, a memorizar, a meditar em cada uma dessas verdades, dessas riquezas que contém. O que Marcos estava falando, veja que o versículo 6 e 7 do capítulo 2 vai dizer que o Senhor dá sabedoria. E o 7 vai dizer que essa sabedoria que o Senhor dá é escudo para os que caminham na sinceridade, ou seja, tudo começa em um temor ao Senhor, esse temor me traz para um caminho de sinceridade, de busca em agradar ao Senhor, requer esforço, como Marcos falou, requer dedicação, e isso vai fazendo você criar mecanismo de proteção diante das investidas por toda parte. E o escritor de Provérbios, Salomão, ele vai dizer mais à frente como é que essa sabedoria traz como escudo diante da mulher adúltera, diante dos amigos dos falsos amigos, daquelas pessoas que estão no caminho, e o capítulo 1 vai dizer, mas de repente eles querem lhe levar para caminhos tortuosos. A verdadeira sabedoria vai livrar-nos
do homem sanguinário, vai livrar até de você assumir responsabilidade que pode se voltar contra você quando ele fala do fiador. Tenha cuidado de você não assumir um papel de fiador. Então, essa verdadeira sabedoria vai trazer um escudo para a vivência diária, para as diversas circunstâncias da vida. E aí, quando ele fala do coração, é importante, eu queria que você também pontuasse, Marco, porque o escritor fala muito de coração. Ao longo da literatura proverbial, coração está sempre sendo evidenciado. Provérbios 4:23 manda guardar de todas as coisas, guardar o coração. Qual a importância do coração nessa construção, nessa busca de sabedoria, Marco? Então, trazendo a luz aqui para os professores, é interessante você abordar a tricotomia do homem, que o homem é dividido em espírito, alma e corpo, respectivamente nessa sequência. A alma, como sede das emoções, ou coração, como nós comumente chamamos, ela, ela decide para que lado você vai pender. É o que você sente, é o que você entende, é o que você pensa, são suas decisões, são suas escolhas. E influenciado por isso, o homem, ele tem o poder de acessar os seus próprios desejos através da alma. Porém, ele não consegue fazer isso com o espírito, porque só quem criou o espírito é quem consegue acessar o espírito, que é o próprio Senhor Deus. Entretanto, quando você se entende com a sabedoria que o Senhor promove através da sua palavra e do Espírito Santo, você consegue influenciar através do Espírito de Deus que está acessando a sua alma. Consegue influenciar. Eu não sei se eu estou me fazendo entender bem, mas eu vou ser bem claro. Você consegue influenciar a sua alma através do Espírito que você permitiu acessar o seu coração. Ou seja, não dá para você acessar. Alguém tem que acessar o Espírito que está dentro de você. Ou seja, o próprio Senhor. Uma vez que o Senhor acessou o Espírito que está dentro de você, o que é que acontece? A sua alma é influenciada por aquilo que está sendo acessado pelo Espírito do Senhor em você. Logo, quando você decide, aquilo se externaliza de uma maneira extraordinária. Ou seja, é a sequência correta: espírito, alma e corpo. Porém, quando a sabedoria ela nos leva à vontade de Deus, é interessante você saber que a verdadeira sabedoria é como maçãs de ouro em salvas de prata, como o próprio Salomão escreveu. Salomão escreveu dizendo que o homem, ele é feliz porque acha sabedoria e acha o entendimento. Salomão disse também que em seu coração, olha só o que é que Salomão disse no capítulo 16, o verso 9. Ele diz que em seu coração o homem planeja o seu caminho. Isso aqui é uma versão diferente. Mas quem determina os seus passos é o Senhor. Ou seja, o coração como sede das emoções, não é verdade nisso. Ele Sim. até pode decidir, mas quem determina, quem anuncia os passos que o homem deve seguir é o Espírito do Senhor, é o próprio Deus que está acessando o nosso espírito. Então, E é muito nessa, importante a gente ter muita calma no que vai decidir sem a própria sabedoria. Assim, as pessoas perguntam, mas Marco Júnior, a gente está falando muito de sabedoria porque ela, como está no título aqui da lição, ela é proteção e nos traz confiança. Então, acho que os nossos comentários aqui durante todo esse podcast vão girar em torno da sabedoria. Então, Tiago escreveu dizendo que a verdadeira sabedoria ela vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, mesmo que o coração do homem, pela natureza humana, seja enganoso, como está escrito, que o coração do homem é enganoso, mas Salomão disse que do coração do homem procedem todas as saídas da vida. Então,
há uma predisposição do homem para o mal, mas a sabedoria divina ilumina um caminho como uma rota de escape para o homem. E nessa questão do coração, é interessante nós frisarmos, e você, professor, que o que vai dizer que há temor do Senhor e a sabedoria está sendo recebida naquele coração é o quanto o homem, a mulher, ele está rendido ao Senhor, porque não há como dizer, o meu coração é totalmente do Senhor, se não há rendição. Então, a rendição é uma ação de um coração que está tomado pelo Senhor, que permite que o Senhor domine, governe e conduza. E nesse sentido, o tópico 2 ele vai falar sobre maturidade. E quando nós falamos de maturidade, às vezes nós associamos muito à idade. Aquele senhor, aquela senhora, ela é madura, ela tem muita maturidade porque tem vivência. E nós vamos aprender com Provérbios que não necessariamente a idade, sim, ela traz maturidade, traz experiências, de uma vida, mas a maturidade cristã, ela está totalmente relacionada a uma vida com a palavra, uma vida com Cristo, uma vida de dependência. Do contrário, a pessoa pode estar envelhecendo, mas não está crescendo em maturidade, porque crescer em maturidade é também crescer em santidade, é crescer em experiência, é crescer em vivência. E aí, o escritor vai falar que essa sabedoria que é fruto de uma vida de temor, uma vida de rendição, uma vida de crescimento no Senhor, ela vai gerar confiança. Mas como é que sabedoria tem a ver com confiança, Marco? Rapaz, sabedoria tem a ver com confiança? Assim, quando você decide seguir os preceitos do Senhor, como Salomão disse, você andará com confiança no seu caminho. Provérbios 3:23. Você só anda com confiança tendo o caráter que Deus quer que você tenha. Porque, veja só, eu acho muito interessante nesse tópico 2 porque dentro dessa questão da maturidade, o escritor assevera o seguinte, que você andar segundo a sabedoria do céu, ter o seu coração dominado pela sabedoria de Deus, lhe traz estabilidade moral. A sabedoria do céu lhe traz estabilidade moral. Você se torna uma pessoa irrepreensível quando você decide viver pela sabedoria do céu na sua vida. E quando você tem um caráter estável, você é uma pessoa confiante. Olha, pessoas que geralmente cometem erros, cometem delitos, fazem coisas que não condizem com a palavra do Senhor, andam se escondendo nas sombras, geralmente com medo. Por exemplo, até uma pessoa, você pode até dar esse exemplo, professor, na sua aula, até uma pessoa quando está na igreja, às vezes o pregador um pouco mais afamado, usa de uma voz assim mais firme e de uma palavra, de um tom mais exortativo, para exortar a igreja dentro da palavra, logicamente, e a pessoa já se condói por dentro. Isso é um exemplo. Uma pessoa que se esconde nas sombras e que a sua moral é duvidosa, é uma pessoa que não tem confiança nem em si mesma e muito menos no Senhor, porque ela não anda no caminho do Senhor. Então, andar no caminho da sabedoria é andar com os pés firmados no chão, porque a sabedoria não te tira do chão. A sabedoria, ela firma seus pés no chão. A sabedoria, ela não coloca você no mundo de Bob. Ela lhe dá estabilidade moral e dá estabilidade de pensamento, lhe dá racionalidade para viver a vida como ela é, dependendo, logicamente, da poderosa mão de Deus em qualquer coisa que você faça.
E essa confiança, ela ela não é de caráter místico, né, Marcos? Aham. Você, professor, não é uma confiança que muitas vezes nós dizemos, eu confio em Deus que essa situação amanhã vai acontecer. Essa confiança, perceba, professor, que nós estamos em uma jornada e nada é como se fosse um quebra-cabeça que estamos aqui montando baseado no capítulo 2 e capítulo 3 de Provérbios. Essa confiança, ela tem um ponto de partida lá atrás, quando o homem, ele teme ao Senhor e busca em dedicação, em profundidade, em zelo, em esforço, é, receber essa sabedoria do Senhor, encontrar no Senhor essa sabedoria. Isso envolve um coração rendido, um coração dependente do Senhor, e nessa busca de conhecimento, o homem, ele vai conhecer o Senhor em sua soberania e seus atributos, a ponto de ter confiança, porque é consequência. A confiança, ela é gerada diante de todo esse contexto. Então, essa confiança não é um determinismo, é uma confiança de saber que o Senhor, ele tem o governo, ele tem o controle das nossas vidas. E o versículo 24 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: você deitará e não temerá, e o teu sono será suave. O que é que faz alguém ter um sono suave? O que é que faz alguém ter um sono reparador? É entender que o Senhor, ele governa todas as coisas. E como é bom quando você deita e rapidamente o sono vem. Não estamos com isso dizendo que quem não tem um sono reparador não está tendo confiança, tem várias particularidades, mas o que o escritor está dizendo é que a confiança no Senhor nos traz paz, nos traz quietude na alma. E talvez, professor, o público que você lida são jovens, e muitos jovens ansiosos, muitos jovens querendo as coisas para ontem, esses comportamentos é um reflexo de que muitas vezes ele está seguindo a vida sem confiar no Senhor, sem saber que o Senhor, ele não se atrasa, ele não perde, ele não tem atos equivocados. Então, confiar Nilson, é um ato de quem está vivendo em dependência do Senhor. exatamente. Essa confiança, a construção dessa confiança depende da obediência da palavra. Isso. É o grande ponto-chave desse segundo tópico aqui. É que a sabedoria, ela gera confiança quando ela é acompanhada da obediência é, ininterrupta à palavra de Deus. Então, tu só serás confiante em qualquer coisa na tua vida. Isso não é nenhum. É porque as pessoas acham que, é como o Nilson estava dizendo, pensam que muito da Bíblia ou daquilo que a palavra diz é místico, é uma coisa assim, mirabolante, é uma coisa. Não, a palavra de Deus é muito simples e é muito simples, mais ainda de ser compreendida, porém, difícil de ser cumprida. Mas como estamos falando aqui de obediência, é muito simples. As pessoas até, Nilson, falam para mim, mas Marco Júnior, você simplifica muitas coisas. Não, a questão não é simplificar. É porque a gente vê tanta gente enrolando tanto hoje para dizer um negócio. Olha, você quer ser sábio? Vou simplificar agora. Quer ser sábio? Seja obediente. Pronto. E esse processo de obediência, chegamos no último ponto que vai dizer assim, como é que é essa busca? Porque talvez alguém possa dizer, sabedoria é ler o livro tal, é seguir os passos tal, mas o escritor, ele é muito feliz quando ele apresenta, como você disse, passos simples, mas passos determinantes no processo de sabedoria. E eu quero. O jovem quer buscar sabedoria bíblica. Às vezes ele vê o professor, você, professor, e você, um homem, uma mulher dedicada, ele diz: ai, como você é sábio, eu queria ser assim. Aí eu lembro da história de um homem que chegou para um irmão na igreja, um senhor já maduro, em vivência com Deus, e aquele homem, na casa dos seus quase 30 anos, disse: olha, eu queria ter experiências, queria ter vivências com o Senhor.
E aquele irmão maduro na caminhada disse: então vamos marcar amanhã, 6 horas da manhã, vamos marcar para a gente fazer um tempo de oração. E aquele homem disse: 6 horas é muito cedo, porque eu só acordo lá para as 9, 10 horas, mais ou menos. E aí ficou colocando dificuldade, e o irmão maduro disse assim: olha, para viver experiências com o Senhor, você precisa se dedicar, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa renunciar a outras coisas. Sair da zona Então, de conforto. e temos que sair da zona de conforto. Então, se você quer viver, aqui está o caminho. E ele vai dizer: é ler a palavra, é entender, é meditar nessa palavra, é memorizar as escrituras. E provérbio é muito bom para memorizar, porque são passagens curtas, e muito marcada por paralelismo, e os paralelismos, eles têm os paralelismos sinônimos e também tem os que são antagônicos, digamos assim. E tem paralelismo que a primeira parte diz uma coisa e na segunda é o contrário. Uma fala do homem sábio, do outro tolo, mas tem um paralelismo que vai fortalecer a segunda parte, vai fortalecer a primeira. Então, são passagens boas para você memorizar e, principalmente, aplicar a vida, porque não adianta eu dizer que eu conheço se não há uma aplicabilidade. Sempre lembrando que sem temor ao Senhor não há sabedoria. Então, o escritor, Marco, ele vai falar, ainda já encaminhando para o final, que a vida ela é protegida no mundo de perigo para aqueles que caminham em sabedoria. E nós estamos em um contexto de perigos por toda parte. E como é que eu vou andar protegido diante de tanta insegurança, tantos temores, tanta violência? Como é que eu vou ter essa proteção? Equilíbrio. Equilíbrio. Acho que a Bíblia nos leva, está escrito, não me lembro qual é a referência bíblica, mas creio que foi Salomão que disse: você não seja nem demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. A Bíblia ela não aconselha os extremos. Não há fanatismo na palavra de Deus. Mas ela lhe coloca dentro de uma postura que você precisa ter. E essa Eclesiastes for... 7, do 16 ao 18. Como? Eclesiastes, né? Então, Eclesiastes 7. então, se você está sendo colocado dentro dessa postura, logo as pessoas vão olhar para você como se você fosse fanático, ou como se você fosse o diferentão de todas as pessoas. Então, uma vida protegida do mundo, isso me lembra muito a questão da santidade. Protegida, separada do mundo, afastada dos fascínios do mundo, traz-nos a ideia da santidade. E, por mais que você que é professor de jovens e esteja assistindo, você já lida com jovens, já sabe da realidade dos jovens e sabe que hoje em dia, infelizmente, os fascínios desse mundo têm se levantado contra a juventude de uma forma muito, muito veloz e muito voraz. Então, para você que está nos assistindo nesse momento, tu faz o seguinte: aconselha os teus jovens a andarem no caminho da santidade, da separação. Ser sábio hoje é viver em santidade. Ser sábio hoje é ter uma vida casta. Ser sábio hoje é viver em devoção ao Senhor. Muito se fala, por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre isso a Tito, sobre a piedade, o ministério da piedade e a impiedade das pessoas. Se você for pegar essa palavra piedade no sentido bíblico que Paulo estava falando para Tito, você vai perceber que ele está falando sobre devoção. Devoção. Ou seja, é uma devoção que ele estava dizendo que Tito precisava falar para os cretentes. Olha, vocês precisam ser devotos ao Senhor. Vocês precisam se dedicar ao Senhor de todo o seu coração. Porque, muito embora existam pessoas dentro das igrejas que sejam
devotas ao Senhor, ou vivam esse ministério de uma forma mais plena, existem outras pessoas que estão dentro da igreja que vivem de forma impiedosa. Ou seja, essa palavra impiedade, ou trazendo para um adjetivo uma pessoa impiedosa, traz à luz aquela palavra do ímpio. E o ímpio não é aquele que não é crente. O ímpio é crente, só que ele não tem uma devoção correta ao Senhor. Esse é o significado da palavra ímpio. É uma Sim. devoção não correta ao Senhor. Então, viver protegido dos fascínios desse mundo, dos perigos desse mundo, é viver uma vida de santidade, é viver debaixo da proteção do amor do Senhor, é viver de forma que você não teme os males desse mundo, porque você tem o amor de Cristo enxertado no seu coração. Isso é que é viver separado e, principalmente, se abster das coisas desse mundo. E esse equilíbrio, Marco, que você fala, ele não está centrado em mim, não está centrado em você, Não, porque a sociedade muitas vezes quer tornar-nos o centro. Então, o equilíbrio, você busca o equilíbrio, busca equilíbrio no falar, busca equilíbrio em tantas coisas, mas esse equilíbrio que reflete uma vida protegida no mundo de perigo tá aqui. é a consequência de entender que o Senhor está no centro e entender que o mundo de horror aí por fora, nós não estamos isentos de vivenciar os horrores desse mundo, mas nós sabemos que somos peregrinos nesta terra, sabemos que há um Deus que julga as nossas causas, há um Deus que tem o governo sobre todas as coisas e ao seu tempo, ele trará justiça, juízo e, como Daniel, como os amigos, como nós vemos no livro, se preciso for, e muitos dos nossos irmãos vão morrer em fornalha, vão passar por injustiça, mas o que não pode é que entremos em desequilíbrio a ponto de duvidar da bondade de Deus, do governo, do controle de Deus e do porvir que tem para nós que estamos no Senhor. E por fim, para encerrar a nossa lição, confiar, mesmo estando em um mundo de incertezas. Fé. Isso é maravilhoso, porque essa lição termina de uma maneira muito extraordinária, reforçando o exercício da fé, reforçando a defesa da fé, reforçando que você precisa ser uma pessoa convicta. Olhe, o sábio, quem tem a sabedoria divina, é uma pessoa muito convicta. Não tem dúvida, não tem caminhos tortuosos na vida daqueles que são sábios de verdade. Então, a pessoa que é sábia, ela vive convicta daquilo que escolheu para sua vida. É tanto que o apóstolo Paulo, ele, acho que uma das pessoas mais convictas que tem na Bíblia se chama o apóstolo Paulo. Ele sabia que ele estava pronto para morrer. Ele disse a Timóteo, amigo, eu já estou pronto para ser morto. Minha hora está chegando, mas eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu permaneci, é o que ele está dizendo, eu permaneci, perseverei, convicto até o fim. Eu decidi. É o Então, que a gente estava falando aqui sobre decisão, sobre o coração, sobre a sede das emoções. É você decidir o que é que você vai escolher. Em meio a tantas incertezas que o inimigo tem pregado na mente das pessoas hoje em dia, com os fascínios desse mundo, que são temporários e passageiros, Paulo ele disse uma coisa aos Coríntios que eu acho fantástica. Na segunda epístola dele aos Coríntios, no capítulo número 4 e o versículo 18, ele diz assim para eles: olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A sabedoria, por mais que ela seja adquirida de modo prático, de modo esforçado, você vive princípios para ser uma pessoa reconhecidamente sábia,
Porém, a sabedoria também lhe leva a não olhar apenas para essa terra, mas sabe, ela orienta você a olhar para a eternidade, E é porque o é de que, lá que vem a verdadeira sabedoria. e é o que o escritor ele encerra, porque muitas pessoas e os nossos jovens, eles podem, diante das incertezas, podem ter debandar para um caminho de relativismo ou até quanto questionar quanto à confiança em Deus, mas o desfecho de tudo isso é uma vida com Deus traz segurança e certeza diante das incertezas da vida. Portanto, querido professor, desejamos que essa lição, esse bate-papo, esse podcast venha contribuir para a sua aula. Não deixe de consultar a literatura. Nós temos aqui em nosso estado uma literatura do pastor Marcos de Souza, que é justamente sobre provérbios, provérbios de 1 a 31, e outros livros, comentários, que possa subsidiar recursos para a sua aula, de modo que seja um tempo de crescimento e que você seja um motivador, um incentivador de seus alunos, não só de estar nos domingos na escola, mas de ler, meditar e crescer a partir dos 31 provérbios. Então, nosso agradecimento, Marco Júnior, agradeço por estar conosco nessa noite, dividindo esse momento de podcast e desejando a você, professor, que o Senhor lhe abençoe, agradecendo também a nossa igreja, ao pastor presidente, o pastor Martim Alves, ao pastor Reinaldo, diretor do DENEC, e Deus abençoe você, até a próxima, paz do Senhor. Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. E não se esqueçam de dar o seu joinha aí no nosso podcast e nos outros das outras lições também. Siga, compartilhe, faça sua parte, divulgue esse trabalho da nossa igreja, que é, além de voluntário, é gratuito e ainda enriquece o seu conhecimento na sua aula. Deus abençoe você. Amém.